Pessoal, viram então que é bem fácil essa parte da tabela verdade, né? Mas calma, a gente está só começando. Isso daqui que a gente viu é só o aquecimento para a nossa aula, saber o que é uma proposição, o que é uma tabela verdade. Ah, pô, professor, achei que a aula já estava acabando, você fala que está só no aquecimento? Pois é, tem muito ainda que a gente tem que estudar. Em seguida no material, tem 3 conceitos aí para vocês. Tautologia, contradição e contingência. O que significa cada uma dessas palavras? Tautologia, faça aí um asterístico, né? Faça um asterisco para vocês marcarem, porque esse daqui é o que costuma ser mais cobrado. Os outros 2 conceitos, nem tanto, é difícil aparecer, mas é importante que vocês saibam. Tautologia, eu vou ter uma proposição composta em que seu resultado sempre será verdadeiro. Como assim? Eu tenho uma proposição aqui, ó, P, Q, vou fazer minha tabela verdade. E aqui eu vou ter a minha operação composta, eu não sei ainda, vou supor que é uma operação composta qualquer, e eu vou ter aqui ó, os meus resultados lógicos. Uma tautologia, a gente vai ter o resultado dessa tabela sendo assim, ó. Então eu vou ter aqui a minha tautologia, que vai ser uma expressão qualquer, eu vou ter sempre verdadeiro. Então, independente do valor lógico das minhas proposições, conforme eu vou combinando, eu vou sempre chegar em um resultado verdadeiro. Uma contradição, eu vou ter o oposto. Eu sempre vou chegar num resultado falso. E contingência é quando eu não tenho nem isso e nem isso. Ou seja, eu vou ter resultados que são verdadeiros combinados com resultados que são falsos. Obrigatoriamente. Não é ou verdadeiro ou falso. Eu tenho que ter verdadeiros e falsos numa mesma tabela. A gente teria o seguinte, ó, aqui ó, verdadeiro, verdadeiro, aqui falso. E aqui vamos supor que seja outro verdadeiro. Se eu tiver isso, ó, apenas uma proposição falsa no meio de 3 verdadeiros, eu posso dizer que isso é um pouco tautologia? Ah, não posso, né? A gente não tem um pouco tautologia. Ou a gente tem uma tautologia ou a gente não tem. Então aqui, ó, resultado verdadeiro combinado com resultado falso, eu vou cair em uma contingência. Aí você fala, professor, me dá um exemplo de tautologia. Vamos lá, a gente não viu o conectivo ou, mas eu vou passar aqui, ó. Eu vou ter então um P ou não P. Essa daqui é o nosso caso de tautologia mais conhecido que a gente tem. Vamos fazer a tabela verdade para vocês verem? Então eu vou ter aqui, ó, P. Só um detalhe. Qual que é o número de linhas da nossa tabela verdade aqui? Bom, eu tenho somente uma proposição, certo? Que é a minha proposição P. Aqui é uma negação da proposição P. Só que mesmo assim, eu tenho só uma proposição, eu tenho somente P, certo? Então se eu faço lá 2 elevado a 1, eu vou ter que o número de linhas da minha tabela verdade é igual a 2. Não pense que aqui é igual a 4, porque você tem o não P. Você apenas está negando uma proposição. A gente vai ver isso com mais calma na parte de negações. Só estou dando um exemplo aqui para você de tautologia. Então P ó, tem valor verdadeiro, valor falso. Se P tem esses valores, negação de P, a gente inverte o valor lógico. Vai ser falso e verdadeiro. O P ou não P, o valor lógico do ou diz pra gente que ele vai ser sempre verdadeiro quando uma das proposições, ao menos, for verdadeiro. Aqui eu tenho verdadeiro, aqui eu tenho verdadeiro. Então isso será verdadeiro e isso será verdadeiro.
a gente chega aqui, ó, na nossa tabela verdade, que o resultado sempre é verdadeiro. Então isso daqui é uma tautologia. Se eu tivesse um falso, seria uma contingência. Se eu tivesse 2 falsos, eu teria uma contradição. A gente vai estudar um pouco mais de tautologias um pouquinho mais para frente, porque eu quero mostrar para vocês como que as bancas gostam de cobrar isso daqui, como que isso daqui vem sendo cobrado no CESP e como que outras bancas, como Fundação Carlos Chagas, Cesgran Rio e outras, cobram a parte de tautologia. Pessoal, tudo que nós estudamos até agora foi só uma introdução para a gente de fato começar a estudar álgebra de proposições, que a gente vai começar agora, com a parte de conectivos. Então, só que para a gente saber isso daqui, eu precisava saber o que é uma proposição, o que é uma tabela verdade, o que é uma proposição aberta, uma proposição fechada, saber a classificação, saber o que é uma tautologia, o que é uma contradição, para a gente chegar até aqui, ó, os conectivos. Aqui de fato começa o estudo nosso, e essa parte sim é importante porque é o que vai cair no seu concurso. Eu vou ter 6 conectivos. Eu vou ter a negação, eu vou ter a conjunção, a disjunção, disjunção exclusiva, a implicação e a dupla implicação. A gente vai estudar cada uma delas, ver o uso do conectivo, sua tabela verdade, sua negação, equivalências e outras coisas mais que as bancas costumam cobrar. Vamos começar aqui, ó, com o mais simples, a negação. O que é uma negação? Quem começou dizendo que negação eu vou falar o contrário, já começou errado. Porque é o seguinte, o que interessa pra gente vai ser a nossa tabela verdade. A negação, eu vou ter que chegar em uma proposição diferente da original, onde eu tenho uma inversão do valor lógico. Então se eu chego aqui, ó, e falo que hoje é domingo, qual que é a negação disso? É bem simples. A gente costuma negar as proposições que possuem verbos adicionando o não na frente. Então coloca assim, ó, hoje não é domingo. Então aqui, ó, se eu tenho um valor lógico verdadeiro, essa proposição hoje não é domingo vai ter um valor lógico falso. Agora se eu tenho aqui, ó, que hoje é domingo é falso, então se eu falo, ó, hoje é domingo é falso, é a mesma coisa de eu dizer que hoje não é domingo, né? Isso daqui será verdadeiro. Compreenderam então a troca dos valores lógicos? Mas eu sempre vou negar colocando o não? Não, eu posso negar colocando um antônimo. Por exemplo, Gustavo é baixo. Quem assistiu à aula anterior viu que eu tenho 1,75 de altura e eu não me acho alto. Então, isso daqui eu tomo como verdadeiro. Se eu falo o seguinte, Gustavo é alto, isso daqui vai ser falso. Porque eu não me acho alto. Então, isso daqui vai ser falso. Então, vocês viram que eu posso trocar por um antônimo. Então, Gustavo é baixo, é verdadeiro. Gustavo é alto, isso é falso. Eu poderia negar também essa proposição aqui, ó, adicionando um não. Gustavo não é baixo. Isso daqui também teria o valor lógico falso. Porque se Gustavo é baixo, eu tomo como verdadeiro, Gustavo não é baixo, isso daqui é falso. Então vocês viram que essa proposição possui 2 formas com que eu possa negá-la. E eu posso ainda negar simplesmente removendo um não. Observe que isso daqui é uma via de mão dupla. Se a negação de Gustavo é baixo é Gustavo não é baixo, então a negação de Gustavo não é baixo é Gustavo é baixo. Observe que eu estou trocando os valores lógicos. Então a gente encontra aqui, ó, 3 formas de fazer a negação. Colocando o não, trocando por um antônimo e suprimindo o não. Uma dessa de suprimir o não, eu posso ter o seguinte. Hoje não está chovendo.
supor que está lá 60 graus na sombra, né? Não está chovendo. Como que eu nego isso daqui? Eu vou suprimir o não. Eu coloco que hoje está chovendo. Se a gente tomou aqui na primeira proposição que isso daqui é verdade, que hoje não está chovendo, que está 60 graus na sombra, isso daqui, se alguém chega e fala, pô, cara, hoje está chovendo, você fala, você está maluco? Isso é falso. Certo? Então é uma negação. Houve troca dos valores lógicos, eu tenho uma negação. É o conectivo mais simples e ele é bem trabalhado nas questões de proposições compostas. Pessoal, vamos passar então para o segundo conectivo, que é o da conjunção. Se vocês repararem, eu não estou usando esse quadro aqui. Por quê? É por acaso? Não, é porque nesse quadro eu gosto de deixar sempre as fórmulas, as observações, para na hora que a gente chegar na resolução dos exercícios, a gente tenha marcado aqui algo que nos auxilie. Então eu vou deixar marcado aqui, ó, todos os conectivos. Os conectivos. O primeiro, eu tenho a negação. Qual que é o conectivo da negação? É um não ou um antônimo. Vocês repararam que eu tenho a síndrome do avião para escrever, né? Vou escrevendo, vai subindo. Não tem problema não. Os conectivos, nosso segundo conectivo, eu vou ter a conjunção. Falar, professor, o senhor está de sacanagem, não basta eu estudar todas as conjunções lá da língua portuguesa, eu vou ter conjunção aqui também? Vai. Só que a conjunção aqui pra gente é só o que une duas proposições. O conceito de conjunção na língua portuguesa também é esse, ele une orações, certo? Só que a gente tem vários tipos de conjunções na língua portuguesa. Aqui, a conjunção pra gente vai dizer respeito a alguém específico, que é o e. Então, vamos a... Aqui, ó. Eu tenho aqui hoje, é domingo. E eu tenho que hoje está chovendo. Isso daqui eu vou chamar de minha proposição P. Isso daqui vai ser minha proposição Q. E se eu for unir as duas, utilizando a conjunção, eu vou ficar com o seguinte. Hoje é domingo e está chovendo. Observe que eu utilizei minhas duas proposições, utilizei um conectivo, que é o e, e eu tenho aqui então uma proposição composta. Vocês se recordam como que eu faço a tabela verdade de uma proposição composta? Antes eu estava colocando uma bolinha para representar uma operação qualquer. Agora a gente não vai colocar a bolinha. O conectivo e, ele possui uma representação já na parte da álgebra. A representação dele é isso daqui, ó. Vocês se lembram do acento do chapeuzinho do vovô? Então, é parecido. Ah, professor, eles cobram isso na prova? Cobram. Eles costumam colocar expressões na forma da álgebra, onde eles têm lá P, aí possui um conectivo Q, possui outro conectivo R, outro conectivo S, e assim vai. Então você tem que saber esses conectivos aqui. Falando na representação, eu passei batido na representação do ou, né? Ele possui uma representação também. Depois eu volto ali e coloco. Como que vai ser a nossa tabela verdade do e? Até aqui você sabe chegar na tabela verdade, né? Isso daqui eu já mostrei como que a gente começa a montar uma tabela verdade de uma proposição composta. Agora aqui eu vou colocar as minhas interrogações. Eu disse anteriormente que o resultado de uma proposição composta
depende do valor das proposições que compõem a proposição composta. Na proposição composta pelo conectivo e, eu só vou ter uma possibilidade disso ser verdade, quando as duas proposições são verdadeiras. Se a gente tiver que qualquer uma das duas proposições seja falsa, isso daqui vai ser falso. Então, ó, eu vou tomar como verdade que hoje é domingo e vou tomar que é verdade que hoje está chovendo. Se eu digo algo do tipo, hoje é domingo e está chovendo, isso é verdade? Vai ser verdade, porque eu mantive as duas proposições como verdadeiras, o valor lógico dessa é verdadeiro, como que eu disse aqui, o valor lógico dessa é verdadeiro, e eu chego então em uma proposição verdadeira. Agora se eu falo o seguinte, hoje é domingo e não está chovendo. Alguém chegou para você e disse, hoje é domingo e não está chovendo. Aí você fala, você é maluco? Olha o tempo lá fora, está desabando o mundo em água. Eu estou tomando que está chovendo, é verdade. Ele acertou em falar que hoje é domingo. Isso daqui continua verdadeiro. Agora ele disse aqui, ó, está chovendo. Ele disse que não está chovendo. Ele colocou aqui uma negação. Se eu coloco uma negação, eu mudo o valor lógico da proposição. Então eu tenho aqui, ó, que seu amigo chegou dizendo, hoje é domingo e não está chovendo. Aí você fala, não, está chovendo sim, cara. Isso daqui ficou falso. Você cai então que a primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Então você está nesse caso aqui, ó, e o resultado dessa proposição composta é falso. Compreenderam? Eu não estou dizendo que essa daqui é falsa ou que essa daqui é falsa. Estou falando que a composição é falsa. Porque na nossa primeira proposição a gente tem um verdadeiro e na nossa segunda proposição a gente tem um resultado lógico falso. Se eu chego aqui e digo, hoje não é domingo, e não está chovendo. Se eu chego não, né? Vamos supor que seu amigo aí chega de novo e fala, cara, hoje não é domingo e nem está chovendo. Aí você fala, você é maluco? Hoje é domingo e hoje está chovendo. A gente tomou como verdade. Então você tem aqui, ó, que ele inverteu o valor lógico da primeira, inverteu o valor lógico da segunda. E qual que é o resultado da proposição composta, então, do todo? Bom, eu tenho falso com falso. Então eu vou ter que essa proposição aqui toda é falsa. E o mesmo valeria para qualquer um daqui, onde você tenha que uma das proposições seja falsa. Se a segunda for falsa, se a primeira for falsa e a segunda verdadeira, ou se ambas forem falsas, a gente tem que a composição como um todo é falso. A única possibilidade de ser verdadeiro é com a primeira e com a segunda sendo verdadeiro. A única possibilidade aqui, então, é isso daqui. Fala, professor, mas e se eu coloco aqui agora, ó, que essas duas são falsas? Bom, se essas duas são falsas, se hoje é domingo, é falso, o que é verdade? É que hoje não é domingo. Isso é verdadeiro. Eu acabei de dizer que hoje é domingo é falso. Quer dizer que é qualquer dia menos domingo. Então hoje não é domingo. E se eu falo que hoje está chovendo, é falso, quer dizer que hoje não está chovendo. Se não está chovendo, observa para essa proposição aqui, ó. Isso daqui agora passou a ser verdade para mim. Essas duas proposições. Ó, eu falo que hoje é domingo e não está chovendo. Não está chovendo é verdade, né? Não está chovendo. Agora eu disse que hoje é domingo. Bom, hoje é domingo, eu acabei de dizer que era falso. Eu vou cair no caso onde eu tenho a primeira falsa e a segunda verdadeira. Primeira falsa, segunda verdadeira. O resultado da composição continua sendo falso.
Agora a nossa segunda proposição aqui, ó. Hoje não é domingo. Isso daqui é verdadeiro. Eu acabei de dizer que não é domingo. E eu disse que não está chovendo, isso daqui também é verdadeiro. Então, se eu tomo isso daqui como verdade, essa proposição aqui, ó, nossa, é verdadeira. E essa daqui, hoje é domingo e está chovendo, ficaria falso com falso, seria falso. Certo? Então, repararam como que a gente consegue chegar no resultado de uma proposição composta baseado no valor lógico das proposições que compõem a proposição composta. Isso daqui, pessoal, é o arroz e feijão de quem estuda álgebra de proposições. Certo? Vocês têm que saber a tabela verdade, vocês têm que saber colocar os valores lógicos, tem que saber se está dizendo a verdade, se está dizendo a mentira e associar para chegar no resultado do valor lógico da composição. Caso você esteja tendo o primeiro contato com álgebra de proposições, você nunca viu isso daqui, porque isso daqui não é um conteúdo que é passado no ensino médio. Então muita gente sai do ensino médio, começa a estudar para concurso, nunca viu isso daqui na vida. Malemar viu álgebra no colégio. O pessoal estranha um pouquinho, o pessoal ainda não tem esse conceito da álgebra booleana, do verdadeiro, do falso. Mas é simples, é bem simples. Saber montar a tabela verdade, buscar se é verdadeiro ou falso, chegar no resultado da composição. Então a gente estudou aqui ó, o conectivo E. Nos outros conectivos, a gente vai manter a mesma base e só vai mudar o resultado da operação lógica, baseado no conectivo. Então eu vou vir aqui, ó, o nosso segundo conectivo foi a conjunção. A conjunção é representado pelo E. Somente pelo E? Não. Eu posso ter também o NEM. Pessoal que já estudou conjunções lá em língua portuguesa sabe que o NEM é um sinônimo de E. Por exemplo, se eu falo assim, ó, hoje não é domingo nem está chovendo. É a mesma coisa de eu falar aqui, hoje não é domingo e não está chovendo. Então aqui, ó, os mais comuns são o E e o NEM. O mais comum é o E. É até um pouquinho raro a gente encontrar o NEM. Aqui a gente tem uma representação, né? Eu vi que aqui, ó, é o chapeuzinho do vovô. Na negação, a gente tem também uma representação para ela, que é o seguinte, é o tio. Então, vocês viram na hora que eu coloquei lá o exemplo da tautologia, eu utilizei o P ou não que. Isso daqui ó, é o tio, não é um N. Ficou parecendo um N, né? Mas na verdade é um tio. Para o pessoal que estuda no computador, pessoal que está aí acessando o material online, outra representação é essa daqui, ó. É esse símbolo que, para quem não sabe como insere no computador, você aperta a tecla Alt GR e aperta a tecla 6, lá do teclado numérico. Você vai inserir esse caractere aqui, ó, em 99% dos teclados. Pessoal, o terceiro conectivo que nós vamos estudar é o conectivo da disjunção. A gente vai encontrar a disjunção nas provas sendo como o ou. E a gente vai ter o seguinte, eu mantive as proposições P e Q, onde hoje é domingo é P, e que é hoje está chovendo. Se eu vou fazer uma proposição composta agora com a disjunção, eu vou ter o seguinte. Hoje é domingo. Ou está chovendo. Certo? Então alguém chega para você e fala, ó, hoje é domingo ou está chovendo. Como que a gente vai montar a tabela verdade disso daqui? Eu vou ter o P, vou ter o Q e vou ter o P ou o Q. Já já eu falo da representação. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Qual que é a representação do ou que vocês vão encontrar na prova de vocês? É um V minúsculo, certo? Então vocês vão ter aqui ó, um Vzinho minúsculo. Para que isso daqui ocorra, é o seguinte. Na conjunção, a gente viu que nós só tínhamos resultado verdadeiro quando as duas proposições eram verdadeiras. No ou,
a gente vai ter que a proposição vai ser verdadeira se pelo menos uma delas for verdadeira. Igual aqui, ó, tem verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Onde eu tiver verdadeiro, eu vou assumir que o resultado da composição vai ser verdadeiro. E se as duas forem falsas, aí eu tenho a única possibilidade do falso. Somente comparando, vocês viram que lá na conjunção, a gente possuía um único verdadeiro e 3 falsos. Aqui eu tenho um único falso e 3 verdadeiros. Então, se eu digo o seguinte, hoje é domingo ou está chovendo, hoje é domingo, eu vou tomar como verdade. E hoje está chovendo, eu vou tomar como verdade. Aqui a gente vai ter um verdadeiro com mais um verdadeiro, e o resultado disso tudo vai ser verdadeiro. Certo? Se eu falo o seguinte, hoje é domingo e não está chovendo. Hoje é domingo é verdadeiro. Não está chovendo é falso, porque eu tomei como verdade que está chovendo. Então, mesmo que eu tenha aqui ó, um falso na segunda operação, basta que uma delas seja verdadeiro. Pessoal, fiz lambança aqui, né? Eu falo que hoje é domingo ou não está chovendo. Então, se a primeira é verdadeira, independente da segunda ser verdadeira ou falsa, eu já vou ter que isso daqui é verdadeiro. Existindo um verdadeiro, a gente já toma que a proposição toda é verdadeira. Eu não preciso nem saber o resultado da segunda proposição. Eu poderia ter aqui, ó, que está chovendo ou que não está chovendo, que isso daqui já seria verdadeiro. Agora, se eu tenho hoje não é domingo. O seguinte, a primeira proposição aqui ó, é falsa. Então, se a primeira é falsa, eu não consigo dizer qual que é o valor lógico que ela vai ter no final. Vai depender do resultado da segunda. Se eu tiver verdadeiro na segunda, vai ser verdadeiro. Se eu tiver uma proposição falsa na segunda, ele vai ser falso. Então eu coloco que hoje não é domingo ou está chovendo. O ou aqui, ó, o que vem após ele, é verdade, né? A gente tomou lá que é verdadeiro que está chovendo. Então o resultado disso vai ser verdadeiro. E eu tenho o meu último caso, onde eu diga que hoje não é domingo ou hoje não está chovendo. Hoje não é domingo ou não está chovendo. Isso daqui vai ser o quê? Hoje não é domingo é falso. Esse F ficou meio esculachado. Não está chovendo também é falso. Agora sim, ó, eu tenho as duas proposições falsas. Essa daqui vai ser a única possibilidade da composição ser falsa. Então, se você tivesse lá na sua prova, dadas as proposições P e Q, sabe-se que, utilizando o conectivo OU, qual que é a única alternativa que representa uma proposição composta falsa? Você teria que chegar que não P ou não Q. É o que a gente tem aqui, ó. Hoje não é domingo ou hoje não está chovendo. Na verdade, a operação R poderia encaixar esse R, com exceção da negação. Aqui na frente. Então aqui, ó, tem a tabela da verdade da conjunção. Novamente.